serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis, e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 500 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe ordenara. Capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Só até aí. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do texto da palavra de Deus, da primeira destruição do mundo. Deus olhou para os homens e ficou extremamente triste por causa dos seus pecados. Isso aconteceu há milhares de anos atrás, nos dias de Noé. E uma coisa que nós vemos logo, que salta logo aos nossos olhos,
é que a causa da destruição do mundo é a mesma causa, né, das coisas que acontecem nos nossos dias. Ou seja, as pessoas não aprendem a terem temor de Deus, né? Não investem tempo em buscar Deus. E toda a palavra de Deus, ela é um chamado de Deus para que as pessoas busquem a Deus. Toda a Bíblia, se você abrir de Gênesis, né, até o livro de Zacarias, e depois começa de novo em Mateus, você vai até Apocalipse. Todos os livros da Bíblia nós vemos Deus chamando o homem, convocando, chamando para uma aliança, chamando para saírem de um estado para um outro estado de vida, sair para o estado de morte e para o estado de vida, para o estado de desobediência para o estado de obediência. Porque nós lemos todo o capítulo 6 e um pouquinho do capítulo 7, não foi à toa, tem um motivo, tem um porquê, né? Capítulo 6 mostra toda a rebeldia do homem, vivendo o quê? Vivendo seus próprios caminhos. E nesses dias Deus tem falado conosco sobre isso. Quando vemos Isaías 53, capítulo 6, esse texto está chapado no meu coração, na minha mente. Sempre eu penso nesse versículo, nesse capítulo 53, versículo 6. Diz que cada um seguia pelo seu próprio caminho, né? Fazia o que dava na cabeça. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, como ovelhas se desviavam pelo seu próprio caminho. Quando nós lemos esse texto com muita atenção, focados no caráter de Deus, nós vemos como essas coisas ofendem a Deus. O ser humano que Ele criou com tanto cuidado, com tanto carinho, agora esses mesmos seres humanos escolhem um caminho para si e abandonam a Deus. Quando esse texto fala assim, que cada um seguia pelo seu próprio caminho, se desviava pelo seu próprio caminho, isso significa que quando Deus fez o homem, esse ser criado, ele foi se multiplicando sobre a terra, e à medida que ele ia se multiplicando, eles viravam as suas costas para Deus. Cada um seguia pelo seu próprio caminho. E ali, esse capítulo 53, versículos 6, fecha de uma forma a chocar os nossos corações. Chama para nós, né, uma atenção. Quando diz ali, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando nós pensamos que nós seguimos pelos caminhos que nós escolhemos viver, pensamos que essas coisas não vão dar em nada. Billy Graham, eu ouvi a Billy Graham quando eu tinha 14 anos. Meus pais prepararam um gravador e as fitas de Billy Graham lá do Maracanã, eu gostava muito de ficar ouvindo. Billy Graham falava assim: esteja certo que seu pecado vai te achar. Ele começou a ler, a pregar em Romanos 1, dizendo: fique certo que o seu pecado vai te achar. Quando nós pecamos, nós temos que saber que nós temos que dar conta disso a Deus. Nós sabemos que nós temos que nos arrepender dos pecados e abandonar os maus caminhos, e abandonar os pecados e a iniquidade. Nós sabemos que temos que fazer isso. A humanidade sabe disso, mas só que ela, ao mesmo tempo que ela sabe, ela não quer saber, ou seja, não dá importância. E esse conjunto de coisas que estavam acontecendo nos dias de Noé era algo tão assim terrível nos dias de Noé, que a Bíblia diz que toda a humanidade nos dias de Noé estava corrompida, toda ela, com exceção de um homem só. Com exceção de um homem.
já imaginaram o planeta Terra como apenas um homem que serve a Deus, que busca a Deus? A Bíblia diz que, assim, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha só mais o que diz sobre Noé, versículo 9, melhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Olha só essa declaração da palavra de Deus. E exatamente esse é o intuito nosso nesses dias. É o que nós estamos buscando nesses dias. É o que nós estamos botando para martelar os nossos peitos, para martelar a nossa cabeça, martelar para chamar a nossa atenção. Porque é exatamente isso que Deus espera dos seres humanos da nossa geração, dos nossos dias. O que passou, a geração que passou. Mas precisamos agora viver no meio da nossa geração. E o apóstolo Pedro, ele fala: fuja dessa geração perversa. O apóstolo Pedro fala: fuja dessa geração perversa. Não entre, busque os caminhos deles. Não cometa os pecados que eles cometem. Não se envolva com eles. Bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O Espírito Santo estava falando a mesma coisa no Salmo 1, centenas de anos atrás, e falou, o apóstolo Pedro, a mesma coisa: fuja dessa geração, fuja dos pecados dela. Falou a mesma coisa com o apóstolo São Judas. Quando ele começa a falar sobre a defesa da fé, a fé que é santíssima, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. O Espírito Santo nos adverte de muitas maneiras para não andarmos no pecado dessa geração. E quando nós olhamos o texto de Gênesis, nós vemos o mesmo contexto. Deus triste, terrivelmente triste por causa do pecado daquela geração de Noé. E a Bíblia diz: Noé achou graça diante do Senhor. Aí ele faz um apanhado rápido, porém consistente. Versículo 8 e 9 fala de um homem só que tinha no mundo. Um homem só, apenas um homem justo, chamado Noé. A Bíblia diz: Noé, versículo 8, Noé achou graça diante do Senhor. Quando é que nós vamos achar graça diante do Senhor? Isso deve incomodar a gente, não? Isso deve chamar a nossa atenção. Nós temos aqui vários textos que o pastor Joilson tem colocado diante de nós, para que nós possamos analisar, estudar, ler, meditar, analisar, para que nós cheguemos nessa condição de Noé. Achar graça diante de Deus. Deus olha para você e acha que tem prazer de estar com você. Né? E quando nós olhamos para isso que Deus fala sobre Noé, como que nós queremos também que Deus olhe para mim, olhe para nós? Isso é algo pessoal, né? Afinal de contas, nós também estamos aqui para a nossa própria cura, né? Não para expor alguém ou falar do pecado de outro, mas é algo que está na primeira pessoa: eu. E Deus fala e
põe na Bíblia: porém Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, Deus amava Noé de uma maneira especial, porque Noé se importava com as coisas de Deus. E a Bíblia diz aqui: Noé, ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E o nosso desafio hoje é isso também: andar com Deus. Não é isso, pastor Deus? Amém. Não é isso, irmãos? Amém, João? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mãe, Carlinhos, Felipe. Então, o nosso desafio é andar com Deus. Amém. Nosso desafio é achar graça diante de Deus. Pastor Joilson tem tido um trabalho grande, eu reconheço. O trabalho dele tem sido muito zeloso. Eu penso muito nisso. No zelo, no trabalho que ele tem de glória a Deus por isso. Amém? Pela vida dele. Graças a Deus. É um tipo de Noé. Ele tem tido o zelo de fazer, de estudar, de estar atento aos sinais dos tempos, estar atento às coisas que estão acontecendo no mundo, para poder comparar com os sinais que estão na Bíblia, para preparar a igreja para a volta de Jesus. Não é isso? Amém. Então, o que nós podemos fazer com isso, com tudo isso que ele está fazendo? O propósito é preparar a igreja, é preparar a mim, preparar você, preparar todos nós, todos que estão, se está sendo gravado, qualquer pessoa que está ouvindo essa mensagem, está acompanhando os outros estudos também que têm sido ministrados por aqui. O propósito é fazer que cada uma pessoa seja uma pessoa que ache graça diante de Deus, ou seja uma pessoa zelosa das coisas de Deus, seja uma pessoa que busca o Senhor, que pessoas que estão mesmo se arrependendo dos seus pecados todos os dias, está ligada no que está acontecendo nesse mundo, está ligada no que Deus está fazendo, ou seja, está ligado mesmo em tudo, porque o crente tem que estar ligado em tudo, não é isso? Nós temos que ser assim, estar alerta, sempre vivos, atentos, estarmos atentos o tempo todo. Por quê? O propósito é que Deus ache graça em nós. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala algo com a mulher samaritana que é algo muito interessante, que Deus continua buscando pessoas assim, nos dias de Noé, Deus passava para buscar também pessoas que adorassem ao Pai em espírito e em verdade, não é isso? Noé sabia fazer isso no tempo dele, porque essa declaração aqui mostra isso, porque Jesus falou para a mulher samaritana que Deus está buscando no planeta Terra adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade, O lugar de adoração não é em Samaria nem em Jerusalém, A adoração verdadeira vem de um coração de uma pessoa que ama a Deus e quer andar com Ele. Então, quando nós olhamos para a vida de Noé, nós vemos isso. Aqui, o Moisés, quando escreveu esse texto, ele quis dizer exatamente isso. Ele quis dizer que Deus estava passando no planeta Terra e não viu um justo, um sequer. Mas Noé achou graça perante Deus, porque Noé amava a Deus. A Bíblia aí no versículo
2 ele fala: Noé andava com Deus. Nós estamos atentos a isso, de andar com Deus, ou nós achamos que essa expressão é só uma expressão religiosa, ou é só uma expressão bíblica, ou é só algo que está escrito para ficar, foi uma coisa do passado e não tem nada a ver conosco hoje. Nós estamos atentos disso, a isso, andar com Deus. A declaração sobre Noé, que nós pegamos agora para estudarmos, para fazermos uma comparação aqui, será que estamos atentos a isso? Que Deus pegou Noé e falou sobre Noé. Noé andava com Deus. Ele sabia andar, Noé, ele sabia andar entre os homens da sua geração. Ele via os procedimentos errados. Noé, uma só pessoa, não havia um companheiro. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, os nomes foram trocados. Daniel, eles tinham os companheiros deles. Um ajudava o outro. A Bíblia diz que Noé estava sozinho, não tinha um companheiro. O companheiro dele era o Espírito Santo. Havia um outro que andou com Deus. Qual o nome dele? O antes de Noé? Enoque. Enoque andou com Deus. Aí Deus pegou Enoque e levou ele, e Noé ficou sozinho. Noé era responsável por sua geração, de ser alguém que levantasse altar a Deus na sua geração, ele sozinho. Nós estamos muito na vantagem. A nossa geração está muito na vantagem. Nós temos companheiros que estão querendo fazer isso também. Deus colocou muitas pessoas que estão querendo fazer isso. Nós não estamos sozinhos. Mas se nós formos comparar com o que aconteceu com Noé, nós paramos, é algo tremendo a vida de Noé, né? Mas nós estamos muito na vantagem. Podemos fazer até muito mais. Então Deus vai e declara para Noé: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Isso está acontecendo hoje. O seu caminho. Todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho. Isaías 53, 6. Todos se desgarraram como ovelhas, cada um seguia pelos seus caminhos, mas Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Ou seja, essa geração aqui dos de Noé pereceu no dilúvio, mas a outra geração que seguiu de Noé e sua família, essa outra geração, a Bíblia diz que quando eles continuaram a fazer as coisas erradas, viver longe de Deus, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Aí ele fala de nós. O profeta que falou dele apenas, não falou apenas da sua geração, falou das gerações, de todas as gerações, a minha geração, o meu pecado. Então Deus falou para Noé: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então Deus dá aqui a planta para a construção da arca.
dá a planta para construir a arca. E Noé leva 500 anos para construir. São 500 anos de pregação. São 500 anos de graça e de misericórdia. Quanta paciência e quanta força Deus deu a Noé. Quanta força, quanta paciência, quanta força Deus deu a Noé. E Deus esperou aquela geração se arrepender. Então, aquela geração de Noé, eles viam Noé entrar na floresta para pegar as armas junto da sua família e trazer, esticava os instrumentos de medida para que pudesse ser obedecida as dimensões que Deus havia passado para ele, para que a arca ficasse do tamanho exato do que Deus planejou. E Noé pacientemente entrava na floresta e saía, e começava a juntar as madeiras e pregar, prega daqui, prega dali. E havia uma movimentação intensa, assim como são nos dias de hoje, como é nos dias de hoje. O mundo está vendo os crentes, uma movimentação grande dos crentes irem para a igreja, uma movimentação grande acerca da pregação do Evangelho. Há uma movimentação grande no planeta Terra hoje, porque as pessoas estão viajando para lá e para cá, falando que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, vai lançar no fogo do inferno os desobedientes e vai levar para o céu aqueles que obedecem à palavra de Deus. E isso está sendo pregado há séculos e séculos. Então, a paciência de Deus é com aquela geração. A partir do dia que ele falou que Noé que ia destruir o planeta Terra com água, durou 500 anos. Deus deu um tempo tremendo, muito 500 anos, porque naqueles dias as pessoas viviam mais de 500 anos. Então, quando Deus falou para Noé, a mensagem do Evangelho que Noé pregava, ninguém poderia deixar de ouvir, porque a movimentação da construção da arca foi ouvida pelo mundo inteiro habitado nos dias de Noé. Dava tempo de ir para lugares longínquos para dizer que estava construindo uma arca que o mundo ia acabar por causa do juízo de Deus. E os ouvidos das pessoas ficaram impregnadas dessa notícia, desse acontecimento. Uma família inteira está trabalhando na construção de uma arca para salvar o mundo habitado naqueles dias. Não havia a imprensa para poder anunciar e espalhar rapidamente, mas eles tinham a favor deles o fator tempo. Uma pessoa vivia muito mais de 500 anos naqueles dias. Então, uma pessoa quando nascia, ele já nascia vendo Noé pregando as tábuas, serrando com a família, pega de um lado, pega do outro. A Bíblia diz aqui no capítulo 6, versículo 10, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, Noé instruiu bem a Sem, Cão e Jafé, e o Espírito Santo deu a eles inteligência para cortar as árvores, deu inteligência para cortar as madeiras nos tamanhos exatos para encaixar e para pregar. Deu inteligência. Isso gerou uma movimentação grande no planeta Terra nos dias de Noé. E isso foi intencional da parte de Deus. Perguntava para a esposa, as mulheres se reuniam com a esposa de Noé para perguntar: o que está acontecendo, senhora? Não é isso? As pessoas perguntavam.
E a notícia do juízo de Deus sobre a terra, que Deus estava sobremodo triste e irado contra os pecados daquela geração, foi muito bem anunciado para aquela geração. Foi muito bem anunciado. E nós, hoje, temos que nos preocupar com isso também. Todos nós. Eu falo todos nós, falo a igreja, né? Eu, pessoalmente, Eliezer, todos nós temos que trabalhar e botar o nosso foco na construção da arca desses dias. E nós sabemos que a mesma movimentação da construção da arca que havia nos dias de Noé, que estava envolvido Noé e sua família, a mesma movimentação daqueles dias está havendo hoje. Eu sinto isso. Eu vejo, nós todos, aliás, todos nós podemos ver isso, que é a mesma movimentação. Nós temos que mesmo que nos voltar. Qual era a garantia da salvação daquelas pessoas, daqueles dias? A garantia de salvação, a garantia era entrar na arca. Era entrar. A garantia era entrar na arca. A garantia era a arca. A arca era para salvar o mundo habitado daqueles dias. E algo estranho aconteceu. Estranho. Diante daquela tremenda pregação que durou 500 anos, somente Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Quantas pessoas? 8 pessoas. 8 pessoas entraram na arca. Do mundo todo habitado, só 8 pessoas. E mais quem entrou na arca? Que ouviu a voz de Deus. Mas quem? Teve mais outros seres vivos que entraram na arca. Mas quem? Os animais irracionais que não foram feitos em mais semelhança de Deus, né? Ouviram Deus e foram para a arca. Que coisa estranha. Eu penso nisso. Mais inteligente de todos nós. Ouviram a voz de Deus e creram que era para entrar na arca. Os animais creram. Os animais ouviram a voz de Deus. Deus chamou e eles vieram. Os seres humanos, criados em mais semelhantes de Deus, não ouviram a voz de Deus. O efeito do pecado era terrível mesmo. Eles amavam o pecado. E é algo para se pensar hoje. E aí? O que pensar sobre isso? Que não leva a gente a se perguntar, e aí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou verificar os meus caminhos. No Salmo 119 tem uma palavra que diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Já viu essa palavra no Salmo 119? Está escrito lá. Não sei dizer o versículo. Salmo 119. Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? A resposta: observando conforme a sua palavra. É assim que purifica o caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Aí vem a famosa, né, o salmo tão amado que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É uma declaração de pessoas que levam Deus a sério e que sabem que de fato Deus odeia o pecado. Deus odeia a iniquidade. E se Deus odeia, nós temos também que odiar também. Nós temos que buscar entrar na arca. Nós temos que buscar a salvação. De fato, nós temos que buscar a salvação.
capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. Então, apenas é algo assim, ao mesmo tempo triste, porque o mundo habitado era muito mais do que 8 pessoas. Apenas Noé e sua família conseguiram ouvir a voz de Deus e entender que de fato Deus estava falando, estava levando a sério aquelas coisas. Ele não mandou construir uma arca daquela para não dar em nada. Ele não mandou construir uma arca daquela para a sua palavra não dar em nada. De fato, a sua palavra vai ser cumprida. Tudo que Deus falou, Ele há de cumprir. Em Número diz assim, que Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. E Deus, quando Ele fala, Ele vai cumprir. Então, aquelas 8 pessoas creram que Deus estava falando sério, que a palavra de Deus ia se cumprir. E nos nossos dias nós temos que ouvir os barulhos dos pregos também. Nós temos que ouvir os barulhos dos cortes, do machado cortando a árvore, das serras serrando e ajustando as tábuas para a montagem da arca. Nós temos que ouvir hoje. Deus está nos mostrando o barulho, esse barulho. Deus está ampliando esse barulho no nosso ouvido. Há uma movimentação grande, sim, para a vinda de Jesus. Há uma movimentação grande, sim. E nós precisamos nos preparar para isso. Versículo 17 e 18. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então, a aliança, a nossa aliança com Deus é Jesus. Jesus é a aliança, Jesus é a nossa aliança. Aquela aliança, quando nós lemos Isaías 53, nós vemos que de fato Deus é Deus de aliança. Deus, com a morte de Jesus, Ele estabeleceu uma aliança com as pessoas desse mundo, para que elas venham em arrependimento para Jesus. Jesus é a arca. Jesus é a arca. Nos dias de Noé, Deus deu as medidas e Noé e sua família construiu a arca. Mas hoje, a arca é Jesus. Quem providenciou a Cristo para vir foi Deus. A obra da salvação é de Deus. O ser humano não teve participação nenhuma sequer na construção dessa arca. Mas a Bíblia diz, porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é uma pessoa, a vida eterna é Jesus. E Jesus é a aliança, Jesus ele é a arca, Jesus é a pessoa que morreu na cruz para nos salvar. Então, Deus fez uma aliança pelo sangue de Jesus. E a história de Jesus é interessante também. Quando nós falamos da história de Jesus Cristo, é uma história que já dura desde sua vida, já dura pelo menos 2000 anos. 2000 anos. Quando Deus falou sobre
o juízo que ia trazer sobre a geração de Noé, depois do que ele falou, durou 500 anos, exatamente no ponto em que foi construída a arca. Né? E quando se ouve falar sobre Jesus, já fazem 2000 anos, né? O apóstolo João falava: filhinhos, essa é a última hora, né? Essa é a última hora, né? Eles já estavam contando, o apóstolo João viveu também há cerca de 2000 anos atrás. Eles já diziam que aquela época é a última hora, não é isso? Mas então, já temos 2000 anos de pregação, né? Um tempo que Deus, que naquele tempo durou 500 anos, nos dias de Noé, é um tempo ainda multiplicado por 4, né? É um tempo extenso. Nós chamamos esse tempo de graça, tempo de misericórdia de Deus, que dá tempo às pessoas para elas refletirem sobre seus caminhos, para refletirem, trazer reflexão. Crer também, existe um livro que chama Crer também é pensar. Tem que pensar. Nós temos que ler a Bíblia e pensar. Refletir nos nossos caminhos, se estão de fato dentro da palavra de Deus, se Deus está de fato aprovando nossos caminhos. São 2000 anos que o planeta Terra está sendo bombardeado com a palavra do Evangelho. Tudo isso tem a ver com a construção da arca. Tudo isso tem a ver com o anúncio, a notícia dos juízos de Deus. Se passaram 500 anos, Jesus não voltou. Se passaram mais 500 anos, Jesus não voltou. Se passaram mais 500 anos e Jesus ainda não voltou. E se passaram mais 500 anos, está muito próximo da vida dele. Deus está esticando, está dando um tempo de graça, de misericórdia para nós, para nos dar tempo para refletir, para pensar. Nos dias de Noé foram 500 anos. E nos nossos dias, por causa da misericórdia dele, tem dado tanto tempo assim para nós. Jesus é a aliança. A aliança de Deus com Noé foi uma aliança de construir a arca. A aliança de Deus com Noé foi de preservar a vida dele, de preservar a vida da sua família. E de fato, Deus cumpriu o que ele tinha dito para Noé. Deus cumpriu todas as coisas que Deus anunciou para Noé, aconteceram. E a promessa que Deus fez a Noé, somente você e sua família não vai morrer de novo, o resto da humanidade vai. São coisas assim que fazem as pessoas duvidarem, as pessoas sem Deus. Você está falando doideira, não é possível uma coisa dessa. Como é que somente a sua família vai ser salva e o mundo todo vai morrer? Somente hoje? Mas não foi o que aconteceu de fato. Hoje nós falamos as coisas do Evangelho também, as pessoas também não dão crédito. Não dão muita atenção. Eu não quero saber disso. Não quero saber daquilo. Eu não estou interessado nisso agora. Igual o apóstolo Paulo, quando pregava nos lugares onde ele ia, a Bíblia fala que muitas pessoas criam e recebiam a palavra de Deus de bom grado, mas outras não. Outras pessoas falavam para ele: sobre isso depois a gente conversa. Isso aí eu não quero saber. As pessoas aí, uma boa parte cria na mensagem do Evangelho, mas uma outra grande parte não queria rejeitar o Evangelho. E assim também nos dias de hoje. Tudo que Deus falou para Noé aconteceu. Falou que, constrói a arca, e vai vir água, vai vir um dilúvio. Mas com você eu tenho uma aliança, porque você anda comigo. Então, meus irmãos, o segredo
de escapar da ira, do juízo de Deus, é se agradar em andar com Deus. É se agradar em andar com Deus. Para andar com Deus, você não vai ter muitas amizades. Muitas pessoas vão rejeitar você. Isso é o normal. Nos dias de Jesus, ele sofreu isso. Aliás, Jesus morreu exatamente por isso. Porque ele vinha trazendo as coisas de Deus para esse mundo, e esse mundo o rejeitou. A palavra de Deus diz: veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas nasceu da vontade de Deus. Jesus sofreu oposição dos pecadores contra si, diz Romanos 12. Sofreu grande oposição. E quando você vai nesse mundo viver com as coisas de Deus, você também vai sofrer grande oposição. Você nunca vai ser muito bem visto, nunca vai ser muito bem aceito. Você vai sofrer oposição por causa do Evangelho. Porque como que nós vamos dizer? Você, como crente em Jesus, muitas coisas de trabalhos que são feitos, você não vai concordar. As pessoas conhecem o seu trabalho e sabem que você não vai concordar com coisas erradas. E você, então, de imediato vai ser excluído, vai ser tirado, vai ser deixado de lado. Porque já sabe quem é você. Não posso botar ele porque o nosso esquema, ele não vai aceitar. Ele não joga conforme o nosso esquema. Aí você rapidamente sairá. Ou você, porque se colocarem em você, imediatamente você se opõe. Quando certas coisas ilícitas que acontecem no trabalho, você já se opõe. Não, isso eu não posso fazer. Isso está errado. Por quê? Porque está errado. Porque está errado. Eu não posso participar disso. Mas você não sabendo que isso aqui está errado, isso aqui é desonesto, não pode ser desse jeito. Aí o que vai acontecer? Tira você e põe um que se adapta com o esquema. E assim vai. É assim que são feitas muitas coisas nesse mundo, em negócios nesse mundo. As pessoas que se ajustam a esquemas. Jesus, quando veio, ele não se associava com esses esquemas. Ele veio trazer as coisas do alto e trazer as coisas de Deus. Ele veio representar Deus. Ele veio para que os homens pudessem ver a Deus. Noé, nos seus dias também, ele estava em aperto também. Não foi fácil para ele não. Não foi fácil não. Que para ele ser chamado por Deus, do jeito que está escrito aqui, no versículo 8 e 9, a Bíblia diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Por que Noé achou graça do Senhor? Porque Noé, ele não se associava com os negócios escusos da sua geração, com as coisas erradas, com as falcatruas, com os crimes, com os assassinatos da sua geração. Ele não se associava com as trevas. Não se associava. E Deus estava muito bem vendo aquilo. Por isso que diz: Noé, porém, achou graça. Deus olhava para o planeta Terra inteiro e olhava para Noé. O único homem que ele se agradava era Noé. No planeta Terra habitado todo no seu tempo. E diz mais: eis a história de Noé. Aí começa a abrir o jogo. Aí quando fala no versículo 8, diz que porém Noé achou graça diante do Senhor. No versículo 9 nós sabemos por quê. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. O que significa ser justo e íntegro? Em seus negócios todos, ele colocar primeiro o caráter de Deus ali. Ele alinhava, ele pegava as coisas que os homens da sua geração queriam fazer, ele pegava o plano do céu e botava ali no meio. No meio, vão medir, olhava para um para o outro, vão medir, ver se está certinho, ok, está errado, isso está errado, isso é errado. Por quê? Porque eu estou trazendo aqui um procedimento do céu, do alto, que meu pai
pai lhe deu. Estou pondo aqui para colocar isso que vocês querem fazer a prova, para ver se está correto. Ah, desse jeito não vai dar. Então não vai dar mesmo. Isso não vai dar certo. Eu falei, então tá bem, então não vai dar certo. Então o Noé falava, então eu estou fora, não participo. E ele pegava as coisas dele, saía, dava as costas e deixava eles lá fazendo as coisas erradas que eles queriam fazer. E isso que quando nós vemos isso perfeitamente, está muito claro. Porque diz, Noé achou graça diante do Senhor, não era à toa. Porque as coisas do seu tempo, ele botava à prova conforme a vontade de Deus. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. A justiça e a integridade de Noé era algo muito... quando era colocar essas coisas à prova, os homens eram reprovados, eles não conseguiam passar pelo crivo de Noé. Essa é a realidade. Não passavam pelo crivo. Era algo muito severo. Assim. Noé tinha um padrão severo de viver. Tinha um padrão muito severo. E eles tinham era muito mais fácil para ele abandonar Noé, deixar ele de lado, deixar ele sozinho, do que se expor ao crivo dele para ver se passava. É por isso que a Bíblia, que Deus, na palavra, quando Moisés escreveu isso aqui, eram histórias que passavam de geração a geração. Moisés escreveu isso. A história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Ou seja, ele reprovava os erros da sua geração. Ele não era um homem comum. Ele era um homem revestido da palavra de Deus. Ele conhecia Deus. E aqui, aí, as coisas que se explicam muito mais. Aqui se abre um véu tremendo entre os seus contemporâneos. Aí, vírgula, ou seja, ponto e vírgula. Aí fala o que aconteceu de fato. Noé andava com Deus. Por que reprovar? Como que nós vamos reprovar as coisas da nossa geração? Os erros da nossa geração? Como que nós vamos reprovar? Nós vamos reprovar pelo fato de andarmos com Deus. Nós vamos reprovar sim. Nós não vamos aceitar qualquer coisa. Noé andava com Deus. Começou a falar de algo assim... começou apenas com uma informação no versículo 8 e depois no versículo 9 aprofundou. Foi dentro de Noé, foi no âmago da questão e olhou direitinho. Noé andava com Deus, ele era homem íntegro e justo, ele tinha um padrão de justiça elevadíssimo para a sua geração. E quando Jesus veio, a mesma coisa. Jesus veio, o padrão de Jesus era elevadíssimo para os judeus, para os religiosos, elevadíssimo, tão elevado que os judeus levaram ele e entregaram ele aos romanos para ser eliminado. E nós, como crentes hoje, é uma boa pergunta para nós hoje. É uma boa pergunta para nós. Nós estamos atentos a isso? O nosso padrão, né? se estamos alinhados conforme a vontade de Deus ou não. E a Bíblia diz, versículo 7, chamou Noé, finalizando, fechando a questão. Eu já fechei a Bíblia, mas eu já gravei aqui. O versículo 7 diz assim, Deus chamou Noé e falou, Noé, entra você, olha só, irmãos, preste atenção nisso que aconteceu. Quando Deus ele já ia abrir as portas do céu para cair água e abrir as grandes fontes dos abismos, para que as águas começassem a inundar o planeta Terra e matassem as pessoas por afogamento. O mundo todo estava prestes a ser inundado por água. Mas antes, Deus olhou e fez uma inspeção na arca. Inspecionou a arca toda.
porque ele fez certinho na mão dele. E o ato seguinte, se passaram 500 anos, o ato seguinte é chamar Noé. Chamou Noé e falou assim: Noé, entra você e sua família na arca, porque eu reconheço, ou seja, um selo de qualidade, né? Eu tenho olhado para você e tenho visto que você é um homem justo no meio da sua geração. Entra você na arca. O ato de aprovação. Entra na arca. Isso tem a ver com a nossa salvação. Assim como Deus chamou Noé, vai chamar-nos também. E vai também nos analisar. Ele já está nos analisando. E também vai olhar para nós. E também vai querer ver a mesma coisa na gente que viu Noé. A nossa obediência a todas as coisas que Ele tem nos ordenado nesses tempos. O que nos resta fazer? Deus tem nos dado muito tempo de vida. Eu penso muito nisso. Eu conheço muitas pessoas, muitos já partiram, pessoas próximas de mim já partiram, Deus já levou, e Deus está preservando a gente. Já pensaram nisso? Deus está preservando a gente, Deus está nos dando um tempo mais, está aumentando o nosso tempo. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor. Né? Deus está nos dando tempo porque Ele quer nos chamar para entrar na arca. Ele está nos dando tempo porque quer que nós estejamos alinhados com todas as coisas dele. E tem a ver com todas as coisas que estão ali escritas pelo pastor Joilson. As coisas que ele tem escrito ali para ter cuidado da nossa alma. E em Atos, o apóstolo Paulo falou: olhai por vós, a quem o Espírito Santo constituiu a bispos, para apacentardes o rebanho de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Né? Falou isso sobre o apóstolo Paulo, quando ele recebeu a notícia que ele ia para Jerusalém para ser perseguido. Ele ia para Jerusalém para ser preso, para ser amarrado e viver em prisões, porque foi dessa maneira, o ministério dele tinha a ver com prisões. Ele foi de fato perseguido, foi preso, e nós sabemos a história, porque eu creio que todo mundo aqui já leu o Novo Testamento sabe do que eu estou falando, das prisões do apóstolo Paulo. E as cartas que ele escreveu, todas elas em prisões. E quando ele estava para sair daquela cidade, que eu não me lembro mais, no momento não me lembro o nome, mas sei que ele falou isso para olhar e para que os bispos, os pastores daqueles tempos, daquela cidade, olhassem por ele e pelo rebanho de Deus também. Aqui o Espírito Santo constitua bispos, ou seja, pastores, para apacentar, ou seja, para cuidar do rebanho de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo está falando para eles tomarem cuidado de serem zelosos. E eu estou vendo que o pastor Jesus está seguindo esse padrão do apóstolo Paulo, de apacentar o rebanho de Deus. Quando eu vejo o trabalho dele, eu penso nisso. Eu penso na responsabilidade, no amor e no carinho que ele tem para as almas. E o propósito é esse mesmo. Quando nós lemos sobre a vida de Noé, né? nós lemos sobre a vida de Jesus Cristo. Noé, ele foi um tipo de Cristo da sua geração, porque ele ouviu a Deus no seu tempo e devotou Nem tempo
Nós vamos agora declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não prevalecerão contra os servos, contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus somos nós, irmãos. Somos nós. E nós vamos declarar isso agora, falando. As portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja de Jesus. E quando nós estamos em Cristo, Ele não pode nos atacar. Aleluia. Ele pode até querer, mas não pode nos atacar. Porque nós vencemos isso no nome de Jesus. Nós vencemos isso no poder do sangue de Jesus. E declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Não prevalecerão contra nós. O povo de Deus, escolhidos do Senhor. Por isso declaramos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. O Senhor, meu Deus, nós maravilhamos em Ti. Porque Tu és grande, Tu és poderoso. E por isso nós cantamos ao Senhor e declaramos: Senhor, meu Deus. Esta é, amados. Quem vai ofertar nessa hora pode ofertar. E diante disso, nós podemos cantar que somos um jardim diante do Senhor. Podemos dizer ao Senhor isso, nessa noite, que nós somos um jardim diante